Economia Juliana Rosa. Salve, Juliana! Bom te ver. Finalmente, hein, Oineg? Pois é, outubro chegou, né? Outubro chegou. Tô aqui de volta ao Brincadeira, Band né? A News vida no tem que meio do dia. voltar, né? É, não tem muito jeito, não. Vem cá, voltando do carnaval, vi que você farreou bastante, aproveitou bastante o carnaval. Vi imagens suas nas redes Muito. sociais, nas avenidas e tal. Eu vi as imagens, você pulando bastante. Você desfilou em quantas escolas nesse carnaval? Olha, eu até queria essa animação toda, mas confesso que eu fui num dia, num bloco aqui em São Paulo, Um choveu bloco? torrencialmente. E Eu não você tô mais desistiu? jovem. Eu não tô Como mais que é jovem, jovem? né? Eu Como vim para assim, casa e pô? descansei os outros dias, porque eu pisava no tênis, aí a palmilha fazia aquele barulho d'água, sabe? Eu pensei, gente, eu não tenho mais idade para isso. Nossa. Bom, então você voltou do carnaval, o mercado financeiro também voltando do carnaval e aquela preocupação, né? Inflação. Eu queria saber de você. Nós temos que ficar preocupados? É uma cautela do mercado? Conta para nós aí, Juliana Rosa. O que acontece é que você tem aí o carnaval aqui no Brasil, mas lá fora, né, estava tudo funcionando normalmente e os mercados estavam com um desempenho bastante negativo, né? Boa tarde aí para a Débora, para o Fábio Oi, também, Ju. para o nosso ouvinte, carnavalesco, folião não, né, que está voltando aí nessa quarta-feira de cinzas, mas a gente tem esse rescaldo aí, porque aqui no Brasil a gente ficou com o mercado financeiro fechado, vai abrir daqui a pouco, 1 hora da tarde, a Bolsa de Valores, mas o que a gente vê aqui nesse balanço aí dos últimos dias é que as repercussões na economia como um todo, né, o mercado é aquela ponta do iceberg, né, mas daqueles debates todos que a sociedade vem fazendo nos últimos dias, que vem ganhando força aqui no Brasil e no mundo, que é esse tal do equilíbrio entre baixar a inflação e, ao mesmo tempo, você ter ali a dificuldade de fazer com que a economia não fique tão mal, né? Como é que você faz esse equilíbrio? Aqui no Brasil, o Inex, esse debate ganhou força, né, ao longo aí dos últimos dias, com muitas críticas do presidente Lula ao Banco Central. Na semana passada, o presidente do Banco Central iniciou a semana com a entrevista ao programa Roda Viva, que eu tive ali a honra de representar o Grupo Bandeirantes, e achei muito positivo, porque ele fez um discurso ali de conciliação. A gente precisava desse passo, né, do Banco Central inicial de buscar diálogo, acalmar os ânimos. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também fez esse papel ali de meio de campo para tentar acalmar um pouco os ânimos, disse que vai antecipar a divulgação das regras fiscais, né, das contas públicas, porque se espera que com isso o dólar possa até cair abaixo dos R$ 5, então isso vai ajudar no ambiente aí da queda da inflação, de juros, né, vai limpar o caminho para que esse debate seja mais técnico e não político, como os ruídos acabaram gerando um clima muito ruim, né, de fato, para a economia. E o mundo está muito mergulhado nesse debate também. Ontem as bolsas americanas tiveram um dia muito negativo, foi o pior dia do ano nas bolsas americanas, porque lá nos Estados Unidos o que acontece é que a inflação também está cedendo, mas está em patamar ainda muito alto. Então se acha que o Banco Central americano vai ter que manter os juros elevados por muito tempo. Então, aqui no Brasil, você vê o mundo crescendo mais devagar, mas ainda com uma inflação alta, também é um dificultador aqui para a gente, porque a gente tem falado muito, né, que a inflação está cedendo, mas os preços estão altos ainda, né? Você vai no supermercado e tal, você vê as carnes começaram a cair, né? Carne de frango, carne bovina, todos os derivados de trigo também, tudo isso que tem a ver com o movimento internacional, a gente já começa a ver nas coletas de preços que já começam a ceder. Só que os preços ainda são elevados, então a discussão é essa, né? Até que ponto a gente tem ainda uma situação que é uma discussão mundial, viu? Que é isso que eu estou querendo fazer essa ponte aí com a gente, né? Até que ponto a gente tem uma inflação que cede, mas ainda é muito alta e demanda
esse juro mais elevado, e até que ponto também a gente, de fato, tem um juro que está alto demais num ambiente pós-pandemia e pós-choques, né, com guerra e tal, que é efetivo para combater hoje a natureza da inflação, que mistura um pouco dessa questão de disparadas de preços internacionais, né, que não tem a ver com consumo, mas que tem também a ver com consumo, porque a reabertura da economia permitiu a volta do consumo, né, melhora do mercado de trabalho e tal. Então, esse equilíbrio entre puxar a inflação para baixo, né, ao mesmo tempo não fazer com que o juro também faça a economia desabar. Aqui no Brasil está um debate forte e crescente, Oineg, principalmente porque você vê aí pipocando os casos de falências das empresas, né? Você tem um ambiente também de preocupação com o juro que está dificultando o pagamento de dívidas, juros altos por muito tempo, vem gerando, depois com o caso Americanas, o mercado de crédito está muito escasso. Então, é um ambiente em que tem várias coisas ao mesmo tempo acontecendo. O mundo todo, na verdade, está discutindo isso. E aqui no Brasil isso promete continuar dando muito pano para a manga, apesar de ter apaziguado um pouco ali o ambiente na semana passada, viu, Eneg? Agora, enquanto você falava, eu estava pesquisando aqui, é uma coisa que assusta, né? A renda média do brasileiro, não a divisão do PIB pelos habitantes, mas aquilo que as pessoas efetivamente ganham, em média, é perto de R$ 2.500, R$ 2.600 por mês, né? Então, quando você tem uma renda média desse tamanho, você tem um país que está muito aquém de uma capacidade de poupança, por exemplo. A gente não tem como poupar. Então, a chamada poupança privada no Brasil é lamentável. E dessa poupança você consegue tirar investimentos, você consegue fazer financiamentos, você consegue fazer o país andar sem depender dessa loucura que é inflação, juros, juros, inflação, inflação, juros, juros, inflação. Quer dizer, você não tem um lugar onde você pode falar, não, eu tenho aqui um colchão de onde eu posso tirar dinheiro para poder financiar a construção de estradas, construção de casas, construção, melhoria do país, treinamento e tal. E aí eu queria te ouvir sobre isso, quer dizer, de que maneira a renda entra nessa equação macroeconômica que mistura, que passa por inflação, passa por juros, passa por consumo, você falou dos preços que ainda estão altos. Isso que você está dizendo, Oineg, tem a ver com o fato de que a gente hoje está num país com a tal da renda média que não sai do lugar, né? E aí tem uma defesa que vai ganhando força ali dentro do governo, uma parte do governo, a entrevista do economista André Lara Rezende para nós, né, aqui no Grupo Bandeirantes, no Canal Livre, falando sobre o fato de que, como os salários estão muito achatados, ele acha que não é uma redução de juro que vai, por exemplo, fazer com que haja um aumento de consumo e estímulo de inflação, porque as pessoas não têm, enfim, fôlego, né, de consumo, como você está trazendo aí do patamar de renda hoje do brasileiro. Você tem uma divisão, na verdade, a gente está longe de ter um consenso hoje, e isso não é só no Brasil, né, de como é que a gente vai dar conta dessa inflação que é muito alta e, de fato, acaba penalizando principalmente quem tem rendas menores, né? É óbvio que a inflação penaliza muito mais que as rendas menores, os mais pobres, do que o próprio juro, porque o pobre não tem acesso ao mercado financeiro, né? Então, você tem aí um debate que é muito forte hoje na economia, de ser um debate técnico, né? É importante a gente poder ouvir hoje os grandes estudiosos aí no assunto, para a gente poder, de fato, acho que o que é importante é que o Brasil tenha uma discussão madura desse tema, né? O que eu estava muito preocupada a semana passada, e confesso, né, quando eu fui convidada para participar lá do Roda Viva, era qual seria o tom do discurso ali do presidente do Banco Central. Quando ele chegou já
ambiente de fazer pontes, né, de estar aberto ali à conciliação, ao debate e colocar ali, baixar o tom da discussão, me deu um alívio, porque você tem uma responsabilidade, né, enquanto ele, o Roberto Campos Neto, representante de instituição, né, de um banco central autônomo, de promover um debate técnico, né? Não é que a meta de inflação não possa ser mudada, né? Que o juro realmente é muito alto no Brasil, mas eu acho importante a gente poder ter no Brasil hoje um debate qualificado e não gerar esses ruídos, porque de fato a gente tem uma série de questões, né, de formação de preço, de juro, por que o juro no Brasil tem que ser mais alto do que o resto do mundo, essa coisa do investimento que você fala, por que o nosso juro acaba tendo que ser mais alto, porque a gente não consegue produzir mais para poder dar conta de um aumento de oferta. Então você tem realmente uma discussão importante que precisa ser feita, e o que preocupa são esses ruídos políticos que, no final das contas, acabam trazendo mais problemas, né? Porque aí você gera insegurança, você fica com medo de não ser um debate técnico e aí jogar o juro à força para baixo, isso faz o dólar subir mais, provoca mais inflação. Então, acho que a gente precisa ter uma serenidade, porque é o mundo todo, nesse momento, tentando encontrar saídas para uma série de problemas graves que a gente viveu, né? Com pandemia e guerra e tal. E realmente, como você colocou, uma renda que é baixa, as pessoas estão endividadas, e é um debate que precisa acontecer, maduro, né? Sem esses ruídos, sem essas brigas políticas, disputas, que no final das contas quem paga é o mais pobre sempre, porque os ruídos afastam investimentos e geram mais problema do que solução para a economia, né? Exatamente. Debater é fundamental, e debater é botar as ideias para brigar, não as pessoas para brigar, que é o que você falou, o debate maduro. E é inacreditável, o que a gente vê é o oposto disso, né? Ocupa um espaço tremendo no noticiário, são as pessoas massacrando o dono de uma ideia ou o portador de uma ideia, porque não concordam com elas. Isso não pode acontecer. Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã, quinta-feira, não vai faltar, hein? Quinta-feira, amanhã, a gente continua a conversar. Valeu, brigadão, beijo. Não, Débora e Fábio cuidamos bem que da lojinha. Ah, que bom, fico feliz. Um beijo. Valeu, Ju.